1 Timóteo, capítulo 3, do versículo do 8 ao 12. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto vimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego e como o seu próprio pão. Amém? Aqui em 1 Timóteo, apóstolo Paulo, ele aqui mostra como era a sua vida dentro da obra de Deus. Ao mesmo tempo, ele mostra como ele era fora da obra de Deus. Apóstolo Paulo pregava o Evangelho, mas ao mesmo tempo ele também tinha sua vida também comum, que ele trabalhava. Então, ele aqui nos ensina para que nós aqui não viva totalmente dependente da igreja. Então aqui, olha o que ele fala, que nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Apóstolo Paulo, ele mostra muito claro para nós não comer de graça de jeito nenhum, mas que nós busquemos um trabalho para que nós aqui tenha do nosso trabalho o sustento, para que nós não fique aqui totalmente dependente da igreja. Então, muitas pessoas acham, porque está fazendo a obra de Deus, que não precisa trabalhar. É claro que você precisa trabalhar. Que exemplo que você está dando dentro da sua família? Que exemplo que você está dando dentro da obra de Deus? Apóstolo Paulo deixa muito claro que o trabalho é útil. Saiba separar a obra de Deus e a sua vida comum. Infelizmente, as pessoas usam aqui a obra de Deus, achando que da obra vai viver à custa dela. Mas saiba que o próprio Senhor te deu uma mão, te deu pés, para que justamente você tenha aqui um trabalho, para que você vá e faça algo, que viva do seu suor, que viva do seu sustento. Então, claro que tem, em alguns momentos em nossa vida, dificuldades, alguns problemas, que muitas das vezes talvez nós vai nos pegar desprevenido, despreparado, mas saiba que aqui está mostrando para nós uma coisa, para nós não ficar totalmente dependente de ajudas, para não ficar, mas que viva você com o seu trabalho. Apóstolo Paulo, aqui, ele nos deixou exemplos. Então, apóstolo Paulo tinha um trabalho. Apóstolo Paulo aqui, ele nos dá esse exemplo para que nós comece também a viver o exemplo do apóstolo Paulo, quanto fora dentro da obra de Deus. Então, no tempo do apóstolo Paulo, já se vivia aqui
vivia pessoas que de certa forma que não trabalhava, mas vivia de forma desordenadamente, vivendo de forma errada. Então, essas pessoas aqui não tinham exemplo nenhum. Por quê? Porque eles queriam viver à custa da própria igreja. Por isso que olha que ele diz assim para essas pessoas que vivem de forma desordenadamente. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. Por isso que nós temos que ter o nosso trabalho. Não viva totalmente dependente de igreja. Muitas pessoas hoje usam o evangelho para enriquecimento. Infelizmente hoje virou trabalho, como fosse, achando que desse lugar é um lugar para lucrar. Então não misture as coisas. Não tem como hoje viver na dependência totalmente da obra de Deus. Então tire exemplos disso que o apóstolo Paulo está dando. Então, olha o que ele diz aqui. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Muitas das vezes as pessoas não querem trabalhar. Então nós temos que falar para essas também. Então não coma. Ah, estou com fome. Mas eu te pergunto, você trabalha? Então, se ele está com fome, ele vai lembrar que ele tem que trabalhar. Ele vai lembrar que aqui ele precisa também ter um sustento. Então não dá para viver totalmente aqui da igreja. Portanto, apóstolo Paulo, ele quer que nós trabalhem e que nós coma do nosso próprio pão. Então, a você aí que acha que vai viver totalmente dependente da obra de Deus, não é bem assim. Então, não busque desse lugar um lugar de riquezas. Não busque desse lugar um lugar achando que você não precisa trabalhar, mas você precisa trabalhar. Que exemplos que nós damos para nossos filhos, que exemplos que damos para aqui a igreja, que somos nós. Então, apóstolo Paulo trabalhava. Ele não deixava totalmente para a igreja dar para ele o sustento de tudo. Saiba que o trabalho não mata ninguém. O trabalho é onde que você tira o seu alimento, o seu pão de cada dia. Aprenda que o trabalho, ele vem pelo Senhor. Se o Senhor deu trabalho,
porque Ele sabe que nós precisamos dele. Então, não use a obra do Senhor como objetivo, achando que é trabalho, porque não é. Então, saiba separar o tempo para fazer a obra e o tempo para trabalhar. Por isso que nós temos que cuidar, não só da obra do Senhor, mas devemos também cuidar também aqui do nosso trabalho, da nossa casa. A nossa casa é uma casa que também precisa de cuidado. Se nós aqui não cuidamos dos nossos filhos, não cuidamos de nossa casa, ela fica abandonada. Ela passa fome, ela passa por tristeza, justamente por nossas culpas. Então não é trabalho da igreja, não é obrigação da igreja te dar tudo. Entenda isso. Então pare de achar que a obra do Senhor vai te sustentar, porque não vai te sustentar. Por isso que muitas pessoas hoje estão entrando para a obra do Senhor, mas acham que é o lugar e que não precisa trabalhar, mas esquece que nós temos que dar exemplos. Seja exemplo. Faça com que esse exemplo comece por você. Como é que nós vamos aqui ensinar os outros se nós próprios não trabalhamos? Se apóstolo Paulo trabalhava, se apóstolo Paulo já via da forma que as pessoas que faziam a obra do Senhor, da forma que eles andavam. Por isso que muitos, infelizmente, andando por aí de forma desordenadamente, que é fazendo coisas erradas. Muitas das vezes, aqui dando péssimos exemplos. Que testemunho estamos dando se nós próprios aqui não estamos trabalhando? Por isso, o teu pão de cada dia vem do seu trabalho. As riquezas que você conquista é do seu trabalho. A obra de Deus não é lugar de enriquecimento. A obra de Deus não é lugar aqui de nós ficar esperando tudo pronto. Começa a trabalhar. Saiba dividir o tempo para fazer a obra do Senhor e o tempo também para você trabalhar. Porque o trabalho, ele é útil. Então, seja um exemplo. Ao mesmo tempo, coma o pão do seu próprio trabalho. Apóstolo Paulo não vivia na dependência da igreja toda hora, não. Teve algumas situações, momentos de dificuldades, que ele precisou, mas não foi toda hora. Por isso que muitos vão querer usar esse argumento dos momentos que apóstolo Paulo precisou das ajudas da igreja, vai achar que também precisa das ajudas todo momento. E não é bem assim. Por isso que
O melhor se fazer é trabalhar, ao mesmo tempo saber que é do nosso trabalho que nós temos aqui as nossas coisas. O Senhor nos abençoa quando nós decidimos também aqui lutar, ganhar o nosso pão de cada dia. Tem pessoas que querem viver totalmente da obra do Senhor, mas sem trabalhar. Por isso que muitos hoje estão procurando a obra do Senhor para viver dela, porque acha que não precisa trabalhar. Por isso, trabalhe, mas também faça a obra do Senhor, mas não use dela para enriquecimento. Não use a obra do Senhor para viver totalmente dela. Tenha um trabalho. Coma do seu trabalho. O Senhor nos abençoa quando nós também aqui fazemos o que é certo. Amém?